Bom, boa noite. Vamos começar aqui o nosso bate-papo cultural de número 86. A gente já vai fazer o centenário, Romualdo. E lembrando a todos que o bate-papo ele está sendo transmitido, né, às quartas e sextas-feiras pela TV Cidade Livre, nos canais 99 analógico e canal 10 digital. Então, quem gostar, né, pode assistir de novo. E os documentários, às terças e sábados, não, terças-feiras às 22 horas, 22h30, e aos sábados às 14 horas. Então, tanto os documentários produzidos pelo arquivo, dentro do portal Memória Viva, como esses bate-papos cultural, né, esses eventos, eles estão sendo transmitidos pela TV, além de estarem disponíveis também no site do arquivo. Então, é uma oportunidade, às vezes, da gente rever alguma coisa, da gente repensar alguma coisa, né, que ouviu e que, às vezes, passou meio batido. Então, vou chamar o professor Romualdo. Né? O professor Romualdo é nosso parceiro desde o primeiro bate-papo cultural, e a ideia foi dele. Né? Assim que eu cheguei no arquivo, o professor Romualdo veio aqui e falou, vamos fazer um evento assim, né? Aberto, trazer, aproximar a universidade, da cidade, da vida da cidade. E deu certo até hoje. Né? E o professor Romualdo, então, professor aqui da Unesp, vai apresentar o COCO e coordenar aqui a noite de hoje. Tá? Boa noite a todos. Então, vamos começar o nosso bate-papo cultural. Aqui está comigo o professor Giuseppe Coco. Giuseppe Coco é graduado em Ciências Políticas pela Universidade Paris 8 Vincennes, doutor em História Social pela Universidade Paris 1 Sorbonne e é professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na pós-graduação, na Escola de Comunicação. Ele está no Brasil desde os anos 90, edita a revista Global Brasil Lugar Comum e Multitude, né, Paris, e artigos publicados no Le Monde. Então, e hoje o Giuseppe Coco está aqui conosco para a gente fazer o lançamento desse livro, Corpobras, por uma política dos corpos. Mas ele é autor também desse livro aqui, Mundo Brás, o devir mundo do Brasil e o devir Brasil do mundo, e junto com Antônio Negri, filósofo italiano, Global, Biopoder e Luta em uma América Latina globalizada. Esse Corpobras, o Giuseppe trouxe alguns exemplares, está ali para vender, quem quiser adquirir. E aí eu expliquei para o Giuseppe que o bate-papo cultural é ele fazer uma provocação a partir dessas análises, desse estudo que ele tem feito, o que está acontecendo na política ultimamente, não só em âmbito do Brasil, mas do mundo inteiro, para a gente discutir que perspectivas tem, se é possível um outro exercício do político, uma construção de uma nova sociedade, né? E que horizonte tem para nós aí, para a nossa atuação. Então ele faz um primeiro momento aqui, alguns minutos de provocação, e depois a conversa é nossa. Então, aí todo mundo interagindo com ele, trazendo temas, perguntas, novos aspectos, e a gente fazer, de fato, um bate-papo, e não uma conferência, não é uma palestra, é um bate-papo. Então, Giuseppe, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui conosco. Né? Não é a primeira vez, ele já esteve aqui no arquivo outras vezes. Então, vamos aproveitar bem a presença com ele para essa noite ser bem produtiva em termos de uma reflexão substancial nesse tempo de tanta perplexidade, tanta dúvida, né? O que vai acontecer com o Brasil e com o mundo. Então, a palavra é sua, Jé. Bom, boa noite a todos. Está funcionando? Bom, queria começar agradecendo ao Arquivo Público, professor Romualdo. É a terceira vez que estou aqui com vocês. A primeira vez foi lá no clube. Isso.
Mas a segunda vez já foi aqui, e eu lembro que na segunda vez já tinha esse debate lá do Mundo Brás. Tenho uma dúvida sobre quando é que foi, mas enfim. Bom, queria agradecer e dizer que um pouco vou usar essa oportunidade de estar com vocês, de explicar, e sendo que o professor Romualdo acaba de apresentar um pouco esses 3 livros, né, e dizer que eu estou no Brasil desde a década de 90. Eu cheguei no Brasil em janeiro de 95, então são 20 anos. E no Rio, né? Então vocês podem ouvir o meu sotaque, carioca da gema, né? Então, eu não vou fazer uma apresentação acadêmica, né? Vou tentar falar um pouco. Me veio assim quando tendo a oportunidade da apresentação desses 3 livros por parte do Romualdo, de explicar um pouco qual é um pouco a lógica de evolução, de transformação, e depois explicar por que Corpo Brás, né? Então, a evolução é o seguinte. O primeiro é um livro de 2005, é um convite do Negri, global, né, de escrever, a partir do Brasil, sobre o debate que abriu um outro livro do Negri, escrito com Michael Hart e publicado em 99 e 2000, que se chamava Empire, Império, né? Esse livro, que saiu mais ou menos ao mesmo tempo que o movimento de Seattle, que os grandes movimentos em Gênova, quer dizer, esses movimentos que enfrentavam a globalização por dentro dela. Esse livro, e depois o Fórum Social Mundial, a revolta na Argentina, que se vejam todos, etc. Esse livro ele tinha sido objeto de uma série de... bom, foi um sucesso global, né? E de uma série de críticas aqui na América Latina, na América do Sul em particular, porque ele acabava com a noção de imperialismo. Ou seja, com a ideia de que haveria um fora, dentro da organização do capitalismo, né? Haveria um fora. Esse fora, antes da queda do Muro de Berlim e do desaparecimento da União Soviética, esse fora era o bloco oriental, apesar de todas as críticas, os problemas sobre o stalinismo, sobre o fato que o modelo do socialismo real não funcionava, etc., etc., né? Ele continuava a funcionar como algo que estava fora, né? Como um mecanismo de binarização da política, né, que depois se reproduzia, né, nas clivagens entre direita e esquerda dentro dos diferentes países ocidentais, né. E depois da queda do Muro de Berlim, a ideia de que continuava a ter um imperialismo, né, e um anti-imperialismo vigorava. Ela era um mecanismo fundamental, né, de organização digamos, do raciocínio político, né, e teórico. E a proposta de império ela veio com a ideia de dizer que não havia mais fora, né, que o que define o capitalismo contemporâneo e as formas contemporâneas de soberania, né, é que não há mais fora, né, quer dizer, o império se define como um não lugar, sem fora, todo mundo está dentro, só que todo mundo está dentro a partir de modulações sobre as quais a gente vai voltar, diferentes. Estar dentro não é mais a partir de processos de homologação e homogeneização, mas a partir da modulação dos fragmentos, né, ou da diferença. E aí, o primeiro livro foi uma resposta a algumas das críticas ao Império que o Negri quis desenvolver. Ele fez essa proposta a partir do Brasil, falando também da Argentina, do México, muito rapidamente. Acabou sendo um livro muito mais sobre o Brasil que sobre o México e a Argentina, né? Porque eu estava morando aqui. E o livro saiu, quer dizer, foi escrito, na realidade, mais ou menos em um ano e meio, que eram os primeiros anos do primeiro governo Lula. Já estamos entrando no quarto, tá? E o primeiro governo Lula, 2003, né, 2004, o livro saiu no meio da crise do mensalão,
foi um governo que decepcionou desde o início um monte de gente, né? Dessa decepção veio o PSOL, veio uma ruptura, né? E a posição que nós tomamos na época era de dizer que essa decepção, por justificável ou justificada que ela fosse, né? Na realidade, ela não dava conta, enquanto decepção, do fato que o governo Lula estava lidando, naquele momento, com essa realidade do império, quer dizer que não existe a possibilidade de construir um fora, tem que estar dentro, né? E a aposta que nós fizemos na época era de dizer o governo Lula está dentro, mas tem alguns elementos contra, né? Quer dizer, desse ponto de vista, renova o método marxista, né? Marx, diante da revolução industrial e da afirmação do capitalismo industrial como tendência, ele não pensa em resistir às injustiças do capitalismo industrial nascente, voltando ao sistema feudal, né? Ao contrário, ele diz, temos que lutar dentro e contra. A mesma proposta é aquela do império, não? Dentro e contra. E, fundamentalmente, não existe ruptura como construção do socialismo em um único país. Quer dizer, não existe retorno ao desenvolvimentismo e a um papel fundamental do Estado como retorno ao modelo antigo, né? Então, a ideia era, nesse livro a gente desenvolveu, aliás, com uma introdução que, se eu tivesse que republicar, tiraria, que acho que é completamente conjuntural, né, errada, portanto, para um livro que digamos, com relação ao seu desenvolvimento principal, vai além da conjuntura, mas, na realidade, era essa proposta de dizer é preciso aprender a dinâmica dos governos progressistas. Na época falamos um pouco também do kirchnerismo, não falamos muito, quase nada da Bolívia e nada da Venezuela, mas com essa aposta de dizer as dificuldades que o governo Lula encontra, o primeiro governo, nos primeiros anos, elas dizem respeito a esse fato que é preciso estar dentro e acreditamos que há alguns elementos contra, que é atravessado por alguns elementos de contrapoder, quer dizer, de constituição de uma outra dinâmica. Mas dentro, não pela desconexão, mas dentro da nova realidade do império. A segunda dimensão era de dizer que, diante da crise do mensalão, o que aparecia não era um apodrecimento moral do PT. Será que a gente tinha razão? É uma boa pergunta se fazer 10 anos depois, né? 2005 ou 2015, né? Mas não era o desvio das regras, mas o funcionamento das regras. Quer dizer, a corrupção é, na realidade, o mecanismo fundamental do funcionamento da democracia representativa e do mercado, né? Dessa correlação entre representação e mercado, e, sobretudo, diante das transformações sociais que fazem modo que os mecanismos fundamentais de produção da representação estavam em crise. No caso do Brasil, essa crise desse mecanismo de representação era ligada ao esgotamento de um horizonte de desenvolvimento e também à persistência de uma realidade de subdesenvolvimento. Mas a crise da representação não era um problema brasileiro, mas um problema global, né? Aliás, que tinha, no que se vejam todos argentino, encontrado uma primeira resposta em termos de movimentos que afirmavam radicalmente essa crise vertical. E dizíamos, a única resposta diante da crise da representação, diante da corrupção da representação, é a radicalização democrática. Não se trata de respeitar as regras formais, porque o desvio é a regra, né? A exceção é a regra. Se trata de opor a essa regra uma nova forma de expressão que só avançaria com a radicalização democrática. Muito bem. Mundo Braz, publiquei esse livro em 2009, praticamente é o meu devir brasileiro, meu devir índio, como o pessoal fica brincando, que eu, aliás, apresentei aqui. Que era essa ideia do devir Brasil do mundo e do devir mundo do Brasil? Bom, primeiro essa coisa, assim, lembrando rapidamente, passava Mundo Braz,
assim, um termo que eu inventei quando cheguei aqui no Brasil, tinha que ser o título de uma revista, porque para alguém que vem de fora, no meu caso, que de uma tradição marxista autonomista italiana, fundamentalmente internacionalista, o nacionalismo do anti-imperialismo era uma coisa que não conseguia entrar na minha cabeça e na minha alma política, né? E sobretudo para alguém que vem da Itália, né? Eu nasci em 56, quer dizer, 11 anos depois do segundo conflito, né? E meus pais viveram a Segunda Guerra, meus avós 2 guerras, o fascismo, etc. Então, para mim, a minha juventude política é a década pós-68, né? Alguém que usasse uma bandeira italiana era um fascista por definição, né? O patriotismo, mesmo que seja educador, para mim é fascista. Assim, e até porque é educador, né? Portanto, eu tinha uma grande dificuldade, né, a entender que uma boa parte do regime discursivo da esquerda e progressista no Brasil seja nacionalista. Projeto de nação, né, uma política de Estado para um projeto de nação. São duas coisas que, para alguém que vem da esquerda autônoma, que nem eu, são incompreensíveis, né? Eu entendo perfeitamente que elas tenham uma história, uma dinâmica, outras significações, mas, na minha cabeça, elas ficam complicadas, né? Primeiro, porque eu penso que na Itália, aqui na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, o problema é desconstruir o Estado e não construí-lo. E, segunda coisa, ainda mais o conceito de nação. Então, o Mundo Braz, essa afirmação de um nacionalismo impossível, né? Que faz uma brincadeira em torno a todas essas empresas que têm o sufixo Braz, né? Petrobras, por exemplo, né? Que agora está passando por uma limpeza, né? A jato. Então, Mundo Braz é uma provocação, é de dizer, pensar um nacionalismo impossível, uma afirmação da especificidade brasileira que, ao mesmo tempo, é uma negação, e a partir do fato que eu não sou brasileiro, mas, ao mesmo tempo, vivo aqui, né? Que meu filho é brasileiro, que tem esse devir, né? Esse agenciamento com o Brasil, né? Esse devir Brasil que não significa se tornar brasileiro, né? Eu nunca cheguei tarde demais, nunca vou ser, mas, ao mesmo tempo, penso o mundo a partir daqui. E qual era a provocação do Mundo Braz? A provocação do Mundo Braz ela tem duas dimensões. Ainda estou numa fase de apoio crítico e positivo com relação à trajetória dos governos progressistas da América do Sul, em particular do governo Lula, nesse caso o segundo governo Lula, né? E tem duas dimensões da reflexão. A primeira é fazer um balanço das políticas desses 2 primeiros governos Lula. E a segunda é tentar pegar aprofundar um pouco os temas da globalização que a gente tinha começado a discutir em global, visto do ponto de vista do Brasil, em torno de um tema que lá fora circula, né, que é o tema da brasilianização do mundo, né? Lá fora, nos países que têm economias avançadas e que lidam com um processo de desconstrução, destruição, às vezes paulatino, às vezes acelerado, do sistema de proteção social, né? Ou para definir o horizonte distópico, digamos, de esse horizonte criado pela destruição do sistema de proteção social, o pessoal fala do exemplo do Brasil como um exemplo negativo, né? Isso está muito presente na literatura, né? Em geral, na literatura reformista de esquerda, né? De dizer as políticas neoliberais estão levando a Europa, mas também os Estados Unidos, a situação brasileira, né? Quer dizer, violência civil e racismo e segregação, né? Ausência de proteção social e capitalismo selvagem, né? Mais ou menos é isso. A gente encontra isso em vários
de maneira explícita. Tem tem um autor norte-americano que fala da brasilianização, tem um livro inteiro sobre isso. Tem o Ulrich Beck, que é um social-democrático alemão, que fala de brasilianização. Mas, senão, a gente pode encontrar isso nos termos da favelização, né? Por exemplo, a obra mais recente que fala disso, né, é a obra de um urbanista de esquerda que circula muito no ambiente de esquerda, que é o Mike Davis, com aquele livro que se chama Planeta Favela, né, publicado pela Boitempo, né? Então, a ideia é de dizer, olha só que coisa, né? Que esse debate diz? Por um lado, esse debate diz que o Brasil, que sempre se pensou do ponto de vista do projeto de nação e da política de Estado que deveria implementar esse projeto de nação, né? O Brasil sempre quis, e ainda quer, sobretudo o governo atual, ir para o futuro, né? É o país do futuro, quer dizer, virar ou os Estados Unidos ou a Europa. Inicialmente era mais a Europa, agora mais os Estados Unidos, né? Só que, infelizmente, essa literatura nos mostra que o futuro virou Brasil, né? Quer dizer, todos os problemas que caracterizam o Brasil em termos de informalidade, pobreza, miséria, segregação, violência civil, lá fora começam a acontecer não por causa do subdesenvolvimento, mas por causa do tipo de modernização. E o Brasil, se modernizando, ele vai reencontrar não mais a Europa da proteção social, do keynesianismo, do Estado-providência, mas o Brasil, de novo. Não mais porque é subdesenvolvido, mas porque se moderniza. Então, esse é o primeiro paradoxo desse debate, né? O primeiro paradoxo de Mundo Braz é esse daí, né? Por exemplo, a gente estava brincando agora sobre o debate sobre transformações do trabalho, né? Tem um pessoal da esquerda, crítica, inclusive, que se escandalizou muito quando o Lula chegou ao poder e fez a carta aos brasileiros e colocou Meirelles, ainda não era o Joaquim Levy, né? 13 anos atrás, né? Era o Meirelles, né, que mandava na parada, né? E o Palocci, que aqui, né, desses lugares, né? É um vizinho de vocês, né? Que estava no Ministério da Fazenda para fazer as políticas que agora faz o Levy, né? Só que aquilo era o primeiro ou segundo ano, né? Hoje estamos 13 anos depois. Então, o que dizia, nós precisamos de um projeto de nação e de um desenvolvimento que possa industrializar o país e transformar todos esses pobres em trabalhadores assalariados, ok? E quando a gente dizia, olha, isso nunca vai acontecer, pelo simples fato que ou o Brasil consegue fazer um socialismo real, o que seria uma tragédia ainda pior daquela que nós já enfrentamos, né? Ou a economia contemporânea, o capitalismo contemporâneo, que não deixa ninguém ficar de fora, sequer a Rússia, né? Ele não produz mais, não se organiza mais, ele não acumula mais a partir do regime de acumulação industrial, né? Ele organiza o trabalho por fora da relação salarial, né? Ele não organiza mais o trabalho na perspectiva do emprego assalariado. Ele organiza o trabalho na realidade da empregabilidade, né? E o que significa empregabilidade? Significa que no modelo da empregabilidade o melhor emprego é aquele que não acontece, né? Parece uma besteira, mas é assim. O que é um emprego que não acontece? Que você é contratado... Chegou o Silvio. Atrasado, Silvio. Oi. Então, o trabalho que não acontece é o trabalho onde você é contratado não como trabalhador assalariado, mas como prestador de serviço, né? Ou seja, você é o resultado de uma cadeia infinita de fornecedores, de fornecedores, de fornecedores, na ponta da qual há uma pessoa física que é obrigada a se transformar em pessoa jurídica, como acontece em determinados setores, por exemplo, no setor da cultura, onde se trabalha por projeto, né? Todo mundo já, mesmo na época industrial, trabalhava
por projeto e, portanto, como pessoa jurídica, né? Ou com estatutos específicos. Essa é a realidade do capitalismo contemporâneo, de mobilizar o trabalho por fora da relação salarial, né? A lei da terceirização, hoje, ela está apenas tentando transformar e reconhecer formalmente o que já aconteceu e está acontecendo, e que vai continuar a acontecer, independentemente do fato que essa lei amplifique as consequências nefastas, né, que isso tem sobre o sistema de proteção que a gente ainda tem herdados do paradigma anterior, né? Mas é claro que, mesmo que a gente consiga derrotar o inimigo dessa vítima que é o governo do PT, né, que quando faz coisas antipopulares é vítima, né, não é ele, ganha as eleições, mas é sempre vítima quando as coisas saem em outra direção. Então, mesmo que essa lei seja derrotada por essa mobilização de uma frente de esquerda, o fato é que a tendência estrutural é essa, e que nós precisamos de uma nova forma de proteção do trabalho, de um trabalho que não é mais trabalho assalariado. Então, a ideia era de dizer, por um lado, nós temos a brasilianização. Esse mundo Braz é a brasilianização do mundo. O que é essa brasilianização do mundo? É um devir pobre do trabalho lá fora. Os trabalhadores lá fora estão se tornando pobres. E a crise das finanças de 2007 e 2008 está sendo usada para aprofundar ainda mais isso em alguns países de maneira brutal, né? Que nem a Grécia, onde a situação é terrível, mas também a Espanha, a Itália, etc. Mas também isso aconteceu na Alemanha antes, né? Aliás, na gestão do Schröder, da social-democracia, né? Que fez todas as reformas de flexibilização do mercado do trabalho que permite hoje à Alemanha de fazer essa a locomotiva da destruição do que sobra da proteção social do período keynesiano. Então, por um lado, mundo Braz é essa brasilianização do mundo, esse futuro do Brasil que se tornou Brasil, né? E, portanto, um paradoxo incrível, né? Onde a modernização vai levar o Brasil para lá no lugar oposto àquele que ele queria ultrapassar, né? Aquela situação oposta àquele que via a modernização, a industrialização, ele gostaria de ultrapassar, de esquecer. Mas existe um outro mundo Braz, que é esse devir Brasil do mundo, que é um devir mundo do Brasil, né? Que é o fato que aqui no Brasil o pobre tem uma potência. E essa potência do pobre, né, está no fato que, quando o trabalho se torna pobre, né, o pobre se torna trabalhador, sem passar pela relação salarial. O que isso significa? Significa que lá fora há um devir pobre dos trabalhadores. E aqui há um devir trabalhador dos pobres. O capitalismo contemporâneo, ele não é um capitalismo que, como dizer, exclui e cria massas de população descartáveis, como a literatura sociológica diz. Isso é apenas a irracionalidade do mercado, as consequências dos ciclos da crise. O capitalismo contemporâneo é um capitalismo altamente includente. Só que ele inclui todo mundo sem mais homogeneizá-lo na relação salarial, sem transformar previamente todo mundo em operário assalariado, né? Ele inclui todo mundo em um mecanismo diferente. O mecanismo de inclusão anterior qual era, né? Tinha que sair lá dessa cidade, qual era do interior de Pernambuco, de onde veio o Lula? Guarulhos? Garanhuns, isso. Ir para Recife, depois para São Paulo, aí exclusão do campo, inclusão na fábrica, e vira o novo sindicalismo presidente do Brasil, né? Hoje, todo mundo, inclusive no campo, é incluído, mas é incluído como pobre, é incluído enquanto tal, sem mais essa transformação. E nessa inclusão, temos duas dimensões. Temos a dimensão, que, digamos, do ponto de vista da proteção social, que a gente tem corretamente a impressão que todo mundo fica excluído, porque não sai mais da favela, porque não sai mais do campo, não se transforma mais de pobre a trabalhador industrial, né? Mas, ao mesmo tempo,
nesse terreno, o pobre pode afirmar a potência que ele tem e que é a especificidade do pobre, né? A potência, que é uma potência, aliás, do corpo, né? Para fazer um exemplo, para exemplificar o que eu quero dizer, na Itália, em Milão, que era uma das maiores cidades industriais do mundo até a década de 80, né? O maior polo industrial da Itália, mas um dos maiores do mundo. Hoje em dia existe, no 1º de maio, uma manifestação, 2 manifestações. Uma de manhã dos sindicatos, com muita pouca gente, todo mundo aparelhado, né? E uma à tarde de um movimento que se chama São Precário, que tem 100.000 pessoas. E que fazem mais do que uma manifestação tradicional, um desfile quase, uma coisa entre a parada gay e o carnaval carioca, um mix. E que fazem desfilar um santo, que é esse precário, né? O precário é um santo. Por que o precário é um santo? Porque esse movimento que se organiza em torno do tema da precariedade, lutando contra a precariedade, mas, ao mesmo tempo, não para voltar ao trabalho assalariado, mas para uma proteção social que reconheça essa condição como a nova condição ao trabalho, porque ele diz que eles são santos. Eles dizem que eles são santos pelo fato que hoje trabalhar implica, em todo dia, fazer um milagre, né? Que milagre é esse? O milagre é de, para trabalhar, você ter que produzir as condições para você poder trabalhar. Esse que é o capitalismo contemporâneo. Para você poder trabalhar, você precisa produzir as condições que te permitam de trabalhar. E vocês veem, se lá fora, em Milão, há uma grande manifestação, e que a gente reencontra nas manifestações da Espanha, do 15M, no municipalismo que agora ganhou as 2 principais cidades da Espanha, né? A Ada Colau, ela é a expressão desse tipo de movimentos, né? Novo, né? De tipo novo, né? A Ada Colau é a nova prefeita de Barcelona, né? Que foi presa N vezes nos piquetes contra os despejos de moradores que não conseguiam pagar a hipoteca, né? Depois da crise de 2007 e 2008. O pobre brasileiro sempre faz milagre, desde que ele existe, né, para poder sobreviver. Então, se o trabalhador de Milão é um santo, né, o pobre brasileiro é ainda mais santo, né? E temos, portanto, desse ponto de vista, uma riqueza que é paradoxal, mas que é uma riqueza verdadeira, que é essa potência do pobre. Portanto, se existe um mundo Braz como brasilianização, existe um mundo Braz como potência. E, em 2009, eu ainda tinha uma opinião não positiva do governo em si, mas do fato que havia uma dinâmica de contrapoder, uma dinâmica de produção de subjetividade, né, ainda produtiva no segundo governo Lula. Eu estou aberto até a pensar se eu tinha razão ou não, mas o fato é assim, está lá escrito. E quais eram esses 2 terrenos interessantes digamos, que a gente podia pegar para discutir os elementos positivos do governo Lula em termos completamente diferentes? O pessoal do governo, do PT, etc., adorava ouvir que a gente, eu e outros, né, estou falando outros mais ou menos de uma rede chamada Universidade Nômade, da qual participo, né, que a gente mais ou menos apoiava, falava a favor, então, mas não entendiam ou não estava nem sequer interessado em entender, né? Ou muito pelo contrário. Eventualmente gostavam porque não entendiam o que a gente dizia. Mas o fato é que o que a gente dizia? Há 2 exemplos de políticas sobre as quais a gente insistia muito, né? Inclusive, eu insisto aqui nesse livro. Um é o Bolsa Família, o debate sobre o Bolsa Família, que nos 2 primeiros governos Lula não era consensual, agora virou um consenso, direita e esquerda, ninguém ousa mais criticar o Bolsa Família. E um outro terreno de política do governo Lula era a política de cotas e expansão do alunado no ensino superior. Cotas raciais e democratização do acesso. Depois havia a política cultural, que também era interessante, mas não vou entrar nessa. Vou ficar nesses 2 exemplos para ficar em torno do trabalho do pobre de maneira mais direta. Então, o que a gente... Por exemplo, eu fiz no Mundo Braz um exercício que era pegar as críticas da esquerda, pessoas intelectuais ligadas ao PSOL, assim como Horizonte, né? Chico de Oliveira, Ricardo Antunes,
e outros, a crítica de esquerda ao Bolsa Família e a crítica da direita. Fundamentalmente a direita, a partir, sobretudo, do segundo governo Lula, parou de ser o PSDB, né? Embora o FHC seja culpado de tudo, inclusive encontraram o esqueleto de um dinossauro perto do aeroporto Santos Dumont, o outro lá, o Galeão, né? E parece que foi a FHC que matou ele antes que o Brasil existisse enquanto Brasil, né? O FHC é o deus ex machina que explica tudo o que aconteceu de mal no Brasil para a campanha de marketing do PT. Mas digamos que a direita é mais a imprensa, né? Os editoriais de imprensa, esses killers que escrevem colunas, né? O Demetrio Magnoli, que é aqui de São Paulo, esse Denis Rosenfeld, que é de Porto Alegre, esse pessoal da direita que supostamente pensa, mas enfim, que escreve coisas que circulam dentro do que a elite produz como raciocínio, e os colunistas da Globo, né, em particular o diretor, né, da TV, que se chama... Putz, tem um nome árabe aí, já esqueci. Ali Kamel, isso. Pô, saíram tanto do debate que já comecei a esquecer o nome, mas enfim. Então, se vocês fazem um exercício, né, eu fiz um exercício, muitas vezes com meus alunos, é de citar as críticas que faziam os uns e os uns pela direita e os outros pela esquerda. Se você não diz quem é que faz, ninguém consegue saber se a crítica ao Bolsa Família é de direita ou de esquerda. Entenderam como é que é a coisa? No sentido que é a mesma, embora indicando direções opostas. Quer dizer, a crítica era, Chico de Oliveira, o Bolsa Família é uma biopolítica no mau sentido do termo, quer dizer, uma política assistencialista que não resolve o problema da pobreza. A única solução é transformar esses pobres não mais em assistidos, mas em portadores dos seus direitos, quer dizer, de direitos trabalhistas. Os direitos do trabalho. E, portanto, só um determinado ritmo de crescimento, quer dizer, uma mudança da política do Banco Central em termos de taxa de juros, uma mudança da política estatal em termos de subsídio à industrialização, transformaria esses pobres em portadores de direitos, né? Então, essa era a crítica que vinha pela esquerda. A crítica que vinha pela direita era exatamente igual, só que mudava no sentido que dizia, não tem que continuar com a mesma política econômica, etc., mas fundamentalmente diziam, é uma política assistencial que não resolve, é clientelista, porque obriga esse pessoal a votar para quem faz essa política social. E aí, essas duas críticas, na realidade, não davam conta, eu dizia lá em 2009, 2008, 2007, do fato que o Bolsa Família ele é tudo isso. É uma política assistencial, é uma política de governo que, portanto, a população que o recebe tende a pensar que se o governo muda, não vai ter mais, né? Então, tem uma ambiguidade nessa não transformação do Bolsa Família em um sistema legal, né, garantido por lei e que não implica que você vote sempre para esse governo, né? Que seja um direito mesmo, mas, ao mesmo tempo, é massificado, tem efeitos em termos de fome, em termos de luta contra a pobreza, mas tem um efeito embrionário importante e produz um outro tipo de subjetividade, quer dizer, ele reconhece que se o pobre se torna produtivo, né, sem ser transformado em trabalhador assalariado, uma outra maneira de reconhecer essa dimensão produtiva da vida do pobre, e que não seja aquela da precariedade, né, ou aquela da miséria, é remunerar o fato que você vive, né? A justificativa fundamental da proposta que circula, por exemplo, dentro do Podemos hoje, na Espanha, que talvez ganhe as eleições políticas depois do sucesso em Madrid ou em Barcelona, é essa renda universal. Qual é a justificação? A justificativa da renda, uma das justificativas da renda universal de dizer que se eu, para trabalhar, o santo precário, tenho que ser um santo, de produzir esse milagre o tempo todo, de produzir as condições para que eu possa trabalhar, eu preciso, o que é mobilizado a minha vida, né? E, portanto, eu preciso de uma remuneração, que a minha vida seja reconhecida. Nasci, tenho que ter uma renda. E é outro lado do rentismo do capitalismo financeiro, né? O capitalismo financeiro, ele captura essa renda que deveria ser distribuída socialmente.
Aquela que remunera a vida é produtiva, aquela do capitalismo financeiro é parasitária, né? Sendo que o capitalismo financeiro não é um desvio, mas um modo de ser do capitalismo contemporâneo diante dessa dinâmica, diante desse novo regime de acumulação. Então, a ideia era de dizer um dos terrenos fundamentais para pensar o Bolsa Família, para além de uma política social compensatória, para além de uma biopolítica, como dizer, de combate à extrema miséria, né, é de dizer ele é um embrião, enquanto tem um universo de 50 milhões de pessoas que o recebem sistematicamente, aonde a condicionalidade é reduzida apesar de estar presente, ele é um embrião de renda universal. Ou seja, o reconhecimento desse milagre que os pobres fazem e da dimensão produtiva dos pobres. Mundobras. A ideia era de dizer, é verdade, né? O Brasil é o pesadelo dos trabalhadores europeus, os norte-americanos, né? Mas o Brasil tem uma política social que, do ponto de vista embrionário, pode ir além, né, das políticas sociais que a gente encontra na Itália ou na Espanha. Entre 40 aspas, tá? Quem viveu um pouco na Europa sabe que não dá nem para comparar o sistema de proteção social que tem lá, apesar de tudo, né, com relação ao Brasil, né? Saúde pública, escola pública, etc. Transporte público ainda de qualidade, né? E universais, entre aspas, mas, enfim. A segunda dimensão era essa do acesso. Aí o grande embate era com a crítica de esquerda ao governo Lula. O meu novo reitor, que vem do PSOL, se chama Roberto Ler, antes foi por um bom período o presidente do meu sindicato, a Duferge. Eu tive N debates com ele brigando feio, né, porque ele era contra o ProUni, ele era contra as cotas e ele era contra o ReUni. E ele era contra tudo isso com argumentações, teoricamente, do ponto de vista abstrato, corretas. Ele era contra o ProUni porque dizia que o ProUni é uma transferência com base no subsídio de dinheiro público para as universidades privadas, né? As cotas implicam em escamotear, com um discurso racial, o fato que a desigualdade é fundamentalmente social, né? Terceiro, o ReUni, vocês sabem o que é, né? É uma política de quando o Haddad era ministro da educação, né, que previa uma ampliação do alunado, né, do acesso às universidades federais, e, em troca disso, financiamentos, cada universidade fazia um plano de expansão do alunado, financiamentos para concurso de novos professores e para novos prédios, né. Então, ele dizia, com isso vai virar um escolão. Por quê? Porque a política pública ela não tem a estabilidade, não tem aquela continuidade, aquela credibilidade que permita, efetivamente, quando você aumenta o número de alunos, né, de você ter uma infraestrutura que vai junto com ela, né? E, teoricamente, cada uma dessas críticas tomadas do ponto de vista abstrato são corretas, mas, a meu ver, não são marxistas. Quer dizer, não são perspectivistas. Não estou fazendo do marxismo aqui uma ideologia, né? Eu estou pegando o marxismo do ponto de vista exatamente de um ponto de vista, né? O que interessa nessas políticas, o que é? O fato que, se não tiver mobilização na rua que cobra o governo, coalizão, presidencialismo de coalizão com a direita, né, que justifica tudo, enfim, que cobra o governo do PT para nacionalizar as universidades privadas, né, uma política pública, mesmo que tenha um custo, que permite a existência das universidades privadas, que tem 2/3 do alunado, e, ao mesmo tempo, cobra delas a entrada de uma população, de um público de pobres, que não tinha acesso, é uma política positiva. Por que positiva? Não apenas em termos de justiça. Ela é positiva porque ela vai ter uma consequência em termos de produção de subjetividade, que é a grande preocupação do Romualdo. Mesma coisa nas federais. Bom, a questão racial
é evidente que dizer que a questão do racismo ela é uma questão social é uma tautologia negativa, né? É evidente que o racismo é uma questão social e que a questão social é racista, né? E que a inferiorização de determinados segmentos de população serve para criar condições de trabalho, condições de discriminação. E essa discriminação passa pela cor, passa pela língua, pelo sotaque, pelo passaporte, pelo visto, né? Passa por um monte de coisas. Pode ser racismo, pode ser xenofobia, né? Para quem ficou na Europa pode ver como isso funciona, né? Você entra, mas não tem o visto, etc, etc, né? Mas vamos focar na questão do Reúne. Qual é a questão? Não interessa o fato que o Reúne, que o Estado depois não tenha continuidade na política de expansão que começou com o Reúne. O que interessa é que, com a amplificação de uma nova leva de professores e de uma nova leva de alunos, você tem mais democracia dentro das universidades, né? Quer dizer, um processo de subjetivação. E que vai, a meu ver, permitir de você ter a única continuidade que vale a pena pensar, que é aquela que vem de baixo, quer dizer, da transformação da relação entre o poder constituído e a sua fonte constituinte. E então veio 2013, junho. Esse livro estava por metade escrito, né, quando veio junho de 2013, mas junho de 2013, a meu ver, é um pouco a confirmação de tudo isso. O que interessa em junho? Interessa em junho o fato que esse processo de mobilização via política de emprego, via políticas sociais, via políticas de acesso, não é um processo de, como dizer, de justiça social que em si resolve, assim como as coisas são apresentadas do ponto de vista do marketing eleitoral, porque levamos, como diz o PT, uma Suíça da situação da classe D para a classe C, né? Porque levamos uma Suíça da condição de miséria absoluta para uma condição de nova classe média. O que interessa, ao contrário, é que temos os termos de uma nova mobilização social, né, dentro da dinâmica do trabalho, entendido nos seus termos mais amplos, e que essa mobilização social é capaz de autonomia. E ela tem outras características. E ela é capaz de autonomia, e isso ela mostrou muito bem em junho. Mostrou muito bem isso em junho, né, que é o maior movimento social que o Brasil conheceu desde que ele... Como é que ele diz? O chefe, o líder carismático, aquele que agora está organizando ao mesmo tempo que o Levi à frente de esquerda, o Lula. Ele diz, nunca antes na história desse país, né, teve junho. E aí, teve junho. E o que aconteceu? Que eu dizia, o Tarso, quando era interpelado pelo Chico Alencar, quando o Tarso era... Tarso, meu amigo Tarso, né? Mas, enfim, era ministro da Educação, né? O Chico Alencar ficava criticando, né? Ele tinha acabado de sair do PT, o Tarso disse, concordo com você, mas as massas não estão na rua cobrando mudanças mais radicais. Só que quando as massas foram para a rua, o que o PT fez foi desqualificá-las, né? Aí mudou tudo. Aí o PT virou... o governismo, virou o obstáculo à afirmação e à constituição do novo. Como Stalin foi o obstáculo à continuidade dos processos de transformação revolucionária na Europa. E vou voltar sobre isso. Então, esse livro que já estava em parte escrito, porque ele já estava escrito? Por duas razões. Mas então esse livro é a ruptura com o PT, com o governismo, é a ruptura que, quer dizer, ele se insere com a ruptura que já estava discutida, né, antes, mas de maneira definitiva, né, a partir do fato que junho é um divisor de água. O posicionamento diante de junho e depois de junho, né, é uma coisa que não dá para escamotear, a meu ver, né, é a minha posição, né, e pelo menos é a posição que eu fui tomando. O que tinha já na reflexão da parte que estava escrita e de onde vem essa coisa Corpo Braz, né? Bom, Corpo Braz, ela vem primeiro
do fato que eu estava lendo assim por interesse não acadêmico alguns livros de arte, de cinema, etc., brasileiros, né? Oiticica, Padre Vieira, não sei, assim, sem nenhum plano, e caí em cima e li tudo Oswald de Andrade, tudo esse, né? E caí em cima do Glauber Rocha, né? Estava lendo tudo que o Glauber Rocha escreveu, né? E que tem uma obra, digamos, de reflexão teórica, filosófica, antropológica, magnífica. Aliás, eu não sou um conhecedor do cinema, etc., mas, digamos, o que ele escreveu é super interessante, né? E o que encontrei no final de uma edição da Cosaque Naif do cinema dos escritos que tem como título Cinema Novo, encontrei um pós-fácil que ele não publicou e no qual ele faz essa onde ele fala isso muito rapidamente, só para citar para vocês. Ele fala da barroca linguagem simbólica do nosso tropicalismo se expressando à medida que estrutura inconsciente coletivo das poéticas máximas de O Aleijadinho e Vilas Boas, plástica e som do Corpo Brasil, Corpo Brás, tudo escrito com Y, K, essa nova gramática e ortografia que ele usava na parte final da vida dele, né? E é um pós-fácil de 1980 que ele não usou, né? Deve ser um chute que depois ele nem teve coragem de publicar, e foi publicado pelos editores desse. E aí exatamente aparece Corpo Brás, que nem Mundo Brás, né? Só que dessa vez esse Mundo Brás vira um Corpo Brás, quer dizer, o terreno de uma política dos corpos. E o que é uma política dos pobres é exatamente uma política dos corpos, no sentido spinoziano. Aí veio a proposta digamos, a ideia de escrever um segundo tomo de Mundo Brás, que dessa vez seria Corpo Brás, descobrindo que alguém já tinha usado, com Z, etc., etc., e alguém super importante, né, na produção cultural brasileira e mundial, né? E aí, então, a reflexão inicial desse Corpo Brás, ela é aquela de ver, digamos, ela é o pretexto para aprofundar esse debate em torno de uma política dos corpos que seria adequada à potência dos pobres, né? Sendo que as potências dos pobres, ela lida com toda a filosofia espinosista, né, sobre o que é um corpo, né, que diz ninguém sabe o que pode um corpo, né, e por outro lado a teologia da libertação, né, que é exatamente organizada em torno dessa afirmação do fato que no momento do sofrimento, na situação do pobre, você tem o máximo de potência, né? E inicialmente a ideia, não sei se estou ultrapassando o tempo, você me diz, a ideia era um pouco, a ideia inicialmente, o debate, portanto, é analisado em torno de 3 eixos, né? Em primeiro lugar, esse eixo que eu já falei um pouco, que é o embate e, digamos, o conflito que caracteriza o Brasil dos últimos 12 anos, né? Vamos falar, sobretudo, dos primeiros 10 anos, entre 2003 e 2013, mas isso envolve também um período anterior, em termos de transformação da composição social do Brasil, né? Tem um rapaz da PUC de São Paulo que falou a emergência selvagem da classe sem nome. E essa classe sem nome, dentro da transformação social, da composição social do trabalho no Brasil dos últimos 10 a 15 ou 20 anos, que, aliás, corresponde ao período que estou no Brasil, aliás, no Rio de Janeiro, ela, na realidade, é o terreno de uma disputa, né, sobre o nome, né? Dar o nome a essa nova composição de classe, uma nova composição social do trabalho, é um dos terrenos fundamentais de renovação da política, da disputa política, da luta de classe, da luta social e também da redefinição de um horizonte, né, para a democracia. E essa disputa pelo nome, ela acontece sobre, fundamentalmente, o destino, né, ou a vocação, ou a figura do pobre, né? E por isso
o pobre, a gente vai ver, é exatamente aquela figura onde a política e o corpo, a força política e a força do corpo são uma coisa só. Essa disputa, ela opõe, grosso modo, nos últimos anos, por um lado, uma tentativa de homologação dos pobres. E essa tentativa de homologação dos pobres, ela tem um nome, e que é um encontro espúrio, paradoxal, destinado à falência, né, entre um discurso e uma ilusão neodesenvolvimentista, quer dizer, uma ilusão fundamentalmente socialista, no mau sentido, tá? Socialista não social-democrático, socialista no sentido estatal, soviético, né? Vocês sabem que o Brasil está em crise, mas tem um submarino nuclear que está sendo construído, né, com tecnologia francesa, aviões de caça suecos que estão sendo comprados, sem contar mega obras e mega eventos, que não sei se todo mundo sabe, que só para cada cidade sede do Mundial foram comprados 2 tanques alemães super ultramodernos, sem licitação em nada, né, que tem a central nuclear de Angra, que está chegando ao número 3 ou 4, etc., etc., né? Socialismo, o Estado, né? A Petrobras, o pré-sal, etc. E, na realidade, é um encontro paradoxal que só podia entrar numa crise proporcional ao nível desse paradoxo, entre esse discurso, essa ilusão neodesenvolvimentista, o papel do BNDES, o global players, né, grandes empreiteiras, etc., etc., tudo que a gente vê agora na crônica judiciária, né? E, por outro lado, o discurso da nova classe média, né, que como inicialmente foi o discurso sobre a classe C. A classe C é exatamente a classe que está estatisticamente no meio entre A, B e D, E. Tá? A, B, C, D, E. Então, C está no meio. Então, é uma construção estatística por economistas neoliberais da Escola de Chicago, que são do IPEA, não aqueles que dirigem o IPEA atualmente, que agora é o GC Souza, né? Mas são, digamos, economistas que trabalharam antes com com Fernando Henrique Cardoso, né, que são Ricardo Paes de Barro e Marcelo Neri, né? E Marcelo Neri foi, até anteontem, foi presidente do IPEA e ministro dos Assuntos Estratégicos da Secretaria da República. Eles que fizeram esse discurso da nova classe média a partir de uma construção estatística sobre as faixas de rendimento, tá? E sobre um trabalho na definição dessas faixas, né? Então, por um lado, houve esse processo de homologação paradoxal dos pobres em torno do fato de transformá-los em nova classe média. A Dilma não para de repetir isso, inclusive hoje, né, quando ela vai no Congresso Mundial, ela fala isso. E, pelo outro, nós temos, ao contrário, a afirmação do pobre como multiplicidade, como uma figura da multidão. O pobre que se mobiliza enquanto pobre. O pobre é mobilizado enquanto pobre pelo capitalismo contemporâneo, nas formas da precariedade, mas o pobre também ele sabe se mobilizar ele mesmo. E o pobre que se mobiliza não é uma figura homogênea, não é uma figura homologada, ao contrário, é uma figura da multiplicidade. O que é ele, o pobre que se mobiliza enquanto tal? Ele é o índio que luta contra Belo Monte, junto com os ribeirinhos, ele é o estudante universitário que luta por alojamento, ele é o jovem que está de saco cheio de passar a vida junto com os outros no transportes de péssima qualidade, caríssimos, então que está no MPL, né? Ele é o morador da Vila Autódromo que não quer abandonar o modo de vida dele, né, para que a Olimpíada, a cidade olímpica não tenha defeito, né? É a aldeia Maracanã, na frente do Maracanã. Todas essas formas de resistência que, em junho, entraram numa dança comum. Então, o comum é isso, é junho. Junho na Avenida Paulista, na Avenida Presidente Vargas, em 400 cidades, nas ocupações das Assembleias Legislativas, das câmaras, esse aqui é o comum. E é o comum produzido pela multiplicidade. O que é exatamente? A ideia de dizer que se, por um lado,
o comum são os rolezinhos, né? A multiplicidade dos pobres são os jovens que mostraram totalmente essa dinâmica totalmente marxista, né, de estar dentro do consumo, inclusive ostentatório, e quanto mais dentro, estar tão contra, ao ponto de ter criado esse fenômeno que nenhum sociólogo previu e todo mundo estava apavorado para ver o que fazer com ele, né, que foi uma grande greve do que são hoje as fábricas, né? As fábricas de produção de valor hoje são shopping centers, universidades, museus, centros culturais, e eles criaram o rolezinho a partir de São Paulo, veio um pouco para o Rio, né? Uma greve, né, digamos, de vários shopping centers aqui em São Paulo, né? Uma greve metropolitana, como a greve metropolitana do MPL. A gente viu que essas formas de trabalho da multidão dos pobres são capazes de lutar, e são capazes de lutar sem ter que passar pelo trabalho industrial que a Dilma e o Lula gostariam de lhe propor. Então, o pobre como multiplicidade seria esse corpo Braz. Esse corpo Braz que a gente pode encontrar nas 3 estéticas do Glauber, né? As 3 estéticas do Glauber são 3 manifestos. Um é o manifesto que tem como título a estética da fome, né? Que é fundamentalmente a estética da violência, de 64, é o período da luta anti-imperialista, das lutas de libertação nacional, anticoloniais, do Frantz Fanon, do movimento negro norte-americano, né? E aonde a estética e a fome estão na base exatamente dessa legitimação da violência do colonizado contra o colonizador. Já em 70, a estética do Glauber vira em um outro manifesto a estética do sonho, aonde a violência ainda pode existir, mas ela é fundamentalmente atrelada a algo que ele define como o amor, né? E é bem curioso porque para pensar o comum é preciso pensar o amor, né? Qual é a ligação entre as singularidades que lutam, né? É exatamente o amor, né? O amor como essa afirmação de um humanismo onde o homem só é relação, e a relação implica a dádiva, o saque e a dádiva, essa relação aos outros como uma relação constituinte. E a terceira estética é o corpo Braz, que não vira a ser um manifesto, né? Esse corpo do pobre, esse corpo barroco, que retoma todos os temas do tropicalismo, portanto, do modernismo de esquerda, do modernismo crítico do Oswald de Andrade, em particular, né? Renovado, né? E que a gente reencontra, por exemplo, nos temas do Elio Oiticica. O Elio Oiticica também é um grande artista, um dos mais valorizados hoje nos museus. Desculpe. O Elio Oiticica é um dos mais valorizados hoje nos museus, né, pelas suas obras, mas ele também, como o Glauber, ele escreveu muito sobre o que ele pensava da arte, o seu trabalho, etc., né? E, por exemplo, ele explica, falando da Tropicália, dos parangolês, etc., ele explica como ele pensa em uma obra ambiental, né? E, portanto, em uma obra de arte totalmente relacional, né? E aí, bom, a gente sabe que ele se inspirava diretamente pela vivência do samba, das escolas de samba na favela da Mangueira, né? Que ele teve essa capacidade de afirmar a figura do herói como uma figura da marginalidade, seja herói, seja marginal, né? Algo que circula nos museus, mas que a gente hoje tende a esquecer, até porque marginal é sinônimo de delinquente, né? E na realidade, ele coloca isso num horizonte que é uma crítica da relação, é uma crítica da sociedade do espetáculo, né? E aonde ao espectador, né? Ele opõe a figura o processo do vestir, né? Ele fala dessa articulação entre o vestir e o assistir, e, portanto, transformar um devir participador do espectador, né? E temos, portanto, as problemáticas da política dos corpos, né? E aí tem um outro autor, tem mais 2 autores com os quais eu dialogo, né?
um grande pensador que sempre vem do campo da arte e ao mesmo tempo da reflexão poética e filosófica, que é italiano, que se chama Pasolini, que é cineasta, poeta, escritor, e que tinha exatamente essa intuição, essa reflexão fortíssima e muito problemática do ponto de vista da sua tradução política sobre a figura dos pobres, né? Sobre essa situação na qual a força do corpo e a força política são uma coisa só. Então, Pasolini, e aí a coisa interessante é que, em particular, o Glauber dialogava muito com Pasolini, né? Às vezes de maneira gentil, às vezes de maneira muito crítica. Então, esse é um trabalho, porque o Pasolini faz uma série de provocações, que a figura do pobre não é uma figura linear, né? Uma das provocações do Pasolini era exatamente aquela de dizer, bom, se alguns podem pensar nessa transformação do espectador em um participador, né, de uma dialética entre o vestir e o assistir, aonde a figura do pobre é a figura fundamental, né, seja herói, seja marginal. Aí há todo um debate que a gente poderia fazer com Merleau-Ponty sobre a figura do herói depois da Segunda Guerra Mundial, etc., né? E da marginalidade totalmente atual. Por outro lado, o Pasolini, ele, a partir da reflexão que ele fazia sobre a figura do pobre, ele invertia a relação entre o oprimido e o opressor sistematicamente, ao ponto que o jovem que eu era, apesar de não ser estou falando do início dos anos 70, de não ser um marxista hegeliano, né, de ficar muito embananado diante das posições que ele tomava como homem de esquerda, massacrado pelo poder judiciário, pelo poder político da Itália ultracatólica da época, né, início dos anos 70, né, que censurava ele, os filmes dele, etc. Ele era capaz, por exemplo, em março de 68, quando teve o primeiro grande enfrentamento entre estudantes de Roma, da Universidade La Sapienza e a polícia, a primeira vez que os estudantes não se limitam a apanhar, mas revidam, ele fez uma poesia dizendo: eu estou do lado dos policiais, porque eles que são os pobres, né? Bom, na época, disse, não vou nunca mais ler esse cara. Mas, na realidade, não era assim, porque a proposta dele não era a inversão de um binarismo, era a problematização do binarismo, né? E ele tem um outro momento onde isso aparece de maneira muito nítida, numa poesia que ele fez depois de uma viagem no Rio de Janeiro, né? Essa poesia tem como título Hierarquia, na qual ele diz que ele encontra figuras de pobres nas favelas, etc. Ele tinha uma relação amorosa não apenas no sentido espinosista, mas também no sentido erótico, né? com jovens, né? E ele fala: encontrei pessoas no Rio de Janeiro. O nome de Rio de Janeiro é Hierarquia, né? É bem interessante, né? Que poderiam ser ao mesmo tempo revolucionários. Ele veio aqui ainda na época da ditadura, né? Mas poderiam também ser torturadores, né? Indiferentemente. Então ele problematiza isso de uma maneira bem interessante. Ele obriga a gente a fazer um exercício de reflexão importante para não cair numa mitização, né? Nessa santificação do pobre que viraria uma glamourização, né? Enfim, então, essas são um pouco as reflexões que eu desenvolvo, mas digamos que o que eu queria colocar aqui, fundamentalmente, são dois desdobramentos do debate sobre a transformação da composição social, em particular, da composição do trabalho no Brasil dos últimos 10 a 20 anos. Uma com relação ao debate sobre a emergência selvagem da classe sem nome, dizendo que, fundamentalmente, diante disso, havia, hoje elas continuam existindo, essas abordagens, mas depois de junho e depois da reeleição da Dilma e da chegada do Joaquim Levy, as pessoas agora tentam ser esquecidas antes de falar, né? Porque essa nova classe média acho que já foi para o brejo, junto com a vaca que tossiu, né? Do ponto de vista estatístico, né? Mas, enfim, são três posições que são extremamente interessantes, né? E as três elaboradas por presidentes do IPEA, para ver aonde é que a coisa se elabora, né? Uma posição é aquela da nova classe média, e que usa como variável, como a gente disse, a renda, e é uma posição neoliberal, do ponto de vista, digamos, do que é um embasamento em termos de teoria econômica, né?
que usa diretamente o Milton Friedman, né? Vocês podem pegar A Nova Classe Média, O Lado Brilhante dos Pobres, do Marcelo Neri, né? Acho que existe a versão digital, coloca Milton Friedman e encontram lá dentro a referência do conceito de renda que ele está usando. Tá? Isso no governo Dilma. Né? Não precisa chegar o Levy para saber que é um governo neoliberal. Né? A segunda abordagem, que é sempre interna ao governo, mas minoritária, interna ao PT, alguém que quase correu o risco de ser o teu prefeito, mas que foi presidente do IPEA por um período, antes do Marcelo Neri, é o companheiro Márcio Postman, que fez um livro, Nova Classe Média, ponto de interrogação, e onde ele diz, não é uma nova classe média, mas são trabalhadores pobres. É interessante, working poor, né? Ele usa como uma categoria da sociologia marxista norte-americana, e ele substitui a análise da composição da estratificação social por faixa de renda, a análise por faixa de salário. Só que não diz nada, ele continua e não diz nada sobre o que tem por trás, em termos de trabalho, dessas faixas de salário. Então, ele diz, não é nova classe média, mas são trabalhadores pobres que recebem, no máximo, 2 salários mínimos. Né? E a terceira abordagem é aquela que hoje preside o IPEA, talvez também eduque a pátria, ou a pátria eduque ele, não sei, que é o GC Souza, né? Que acaba de ser nomeado pela Mangabeira Unger, que é muito mal visto pelos antropólogos, né? Então, que fala dos batalhadores e da ralé. Ele tem 2 livros bem interessantes, o GC Souza, são bem interessantes esses livros, são completamente qualitativos, então ele faz uma polêmica, ao mesmo tempo, com os neoliberais, que usam apenas o critério da renda, e ao mesmo tempo faz uma polêmica com o marxista, que usaria o critério da inserção nas relações de trabalho. Ele fala que a questão da nova classe média é uma questão fundamentalmente de capital cultural. Ele usa Bourdieu, essa sociologia e antropologia. E ele faz uma distinção, não mais entre nova classe média e pobres, e faz uma distinção entre os batalhadores e a ralé. Então, por um lado, o que é chamado de nova classe média, ou de working poor, são os batalhadores, aqueles que fazem não sei quantos trabalhos, bicos, etc., estão melhorando a vida deles, colocando os seus filhos na escola, no ProUni, ou eventualmente se pagando, também no ReUni, etc., etc. E, pelo outro, a ralé, quem fica completamente de fora. E, para qualificar a ralé, ele tem uma definição muito curiosa de dizer que a ralé é só corpo. Quando, na realidade, o que o pobre tem de potência é exatamente esse corpo. Vejam bem como é que é curiosa a questão. Né? E essa ralé, que seria mero corpo, leva a gente, ao contrário, à centralidade dos pobres e ao desafio de se pensar a uma política dos corpos, quer dizer, a uma política da diferença, ou seja, da multidão, como conjunto de singularidades que cooperam entre si, se mantendo tais. Para ir rapidamente às conclusões, eu vou pegar as conclusões, os desdobramentos. E os desdobramentos, eu acho que são, por um lado, estão num terreno de mobilização dos territórios. Né? Nesse terreno de mobilização dos territórios, a política dos corpos aparece como pacificação. Acho que eu já conversei disso com vocês, mas, enfim, a gente pode pensar a pacificação, em particular no Rio de Janeiro, como uma mobilização dos pobres enquanto pobres, quer dizer, a lógica da pacificação não como política de segurança, mas como uma política de inclusão dos pobres como pobres, né? E diante dela a gente pode pensar ao levante de junho, né? Como um levante constituinte que não por acaso tem no cerne do seu desdobramento a figura de um corpo que nunca foi encontrado, né? E que é o corpo do Amarildo, né? E que esse corpo do Amarildo é a figura de uma política dos pobres, né? Se o Amarildo hoje ele é um dos nomes que ainda funcionam, né, no horizonte da ressurreição dos corpos, né, é por causa do levante e graças ao levante de junho, que fez dessa dinâmica democrática, dessa brecha democrática, o terreno de afirmação de uma política dos corpos, inclusive dos corpos
que enfrentavam a repressão, né? A grande novidade de junho era os corpos que ficavam na rua, apesar da bala de borracha, lacrimogênio ou bala de verdade, no caso do Rio de Janeiro, né? Se fala sempre que o Alckmin é pior, né? Mas no Rio de Janeiro tem 23 presos políticos, em São Paulo nenhum. Tá? E o PT governa no Rio de Janeiro. Governa o município, governa no Estado e com a intervenção federal. E, portanto, nós temos uma primeira alternativa, mas a gente pode torná-la mais complexa, essa alternativa, ou esse paradoxo de uma política dos pobres, tomando o que dizem os antropólogos. E aí vou terminar com isso, portanto, deixando a coisa bem aberta para ver para onde pode levar o debate, né? Que tem um antropólogo, que é um dos mais importantes do Brasil e também no mundo, que eu usei a beça no Mundo Brás, e ele faz uma oposição entre devir índio e devir pobre, né? A meu ver, devir Brasil do mundo, devir mundo do Brasil é um devir índio dos pobres e um devir pobre dos índios. Ele vai nas duas direções. É um agenciamento que implica uma política dos corpos como política da multidão. E ele se opõe firmemente a isso, né? E ele diz, o pobre é o outro que devemos assimilar, quer dizer, incluir. O índio é o outro que pretende continuar diferente, viver bem, portanto, que estaria fora. O índio que se pensa como pobre perdeu, tornou-se matéria bruta a ser libertada pela bondade humana. Eu acho que aqui ele coloca uma série de questões que são super interessantes, a partir dessa condição minoritária do índio, que ao mesmo tempo continua sendo um dos devires riquíssimos do Brasil, inclusive quando a gente pensa ao Brasil do ponto de vista continental, a floresta, a água, a crise hídrica, a questão do viver bem, etc. Mas, na realidade, o que ele está falando aqui, ele está falando do embate com a ilusão neodesenvolvimentista. Quem pensa o pobre como matéria bruta, quer dizer, mero corpo, é o Gessé Souza e a Dilma, que o Aldo Rebelo, né? Para os quais o índio tem que morrer enquanto índio e virar um pobre a ser transformado em camponês, trabalhador, para o PCdoB organizado. Todo respeito para algum militante que deve estar aqui, mas sinto muito o papel do Aldo Rebelo na FIFA e no Código Florestal, ele vai nessa direção, né? Então, e é o discurso da Dilma, né? Subsídio à grande indústria, subsídio às empreiteiras e Lula, né? Não existe nenhuma diferença entre, a não ser na simpatia, né? Um é simpático, a outra não consegue, mas como se chama? É a mesma política, né? A ilusão neodesenvolvimentista é fundamentalmente essa ideia de transformar todos os índios, né, em pobres a serem incluídos para pelos mega eventos, mega indústria, global players, Friboi, OAS, Odebrecht, né, etc. E tal, né? Então, a oposição que o antropólogo faz é, na realidade, com essa ilusão neodesenvolvimentista. Ora, as eleições recentes e esses 5 meses de governo, quarto governo do PT no nível federal, mostram que o neodesenvolvimentismo é uma mera ilusão. E que, ao contrário de criar um fora, aprofunda ainda mais a homologação do Brasil ao que tem de pior no neoliberalismo. Porque é extenuado, pior porque está morto, né? O que a ilusão neodesenvolvimentista criou, sobretudo no governo Dilma, né, mas que começou já em 2008, 2007 e 2009, usando a crise, é o fato que hoje estamos, 13 anos depois, repetindo em pior a política de 2003. Só que não estamos em 2003, estamos no quarto governo. Em 2003, era a Carta dos Brasileiros, tem que chegar lá, é preciso aceitar, etc, etc. Hoje, dá para dizer que não. 13 anos depois, repetir a mesma coisa tem uma dimensão política, né, que implica o fato que, e sobretudo depois de junho, o fato que essa proposta é um obstáculo à Constituição do Novo. Essa proposta morreu, mas ainda está viva, querendo levar todo mundo para o buraco com ela. Talvez consiga. Obrigado.
Não.